Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai fundo em umas ideias que, olha, desafiam bastante o pensamento jurídico penal mais tradicional. É verdade. Vamos deixar um pouco de lado causalismo, finalismo e focar em duas abordagens mais críticas, mais recentes, né? Temos aqui os materiais sobre a teoria significativa da ação e o funcionalismo de contenção do Zaffaroni. Isso mesmo. A missão aqui é tentar pegar a essência dessas visões, que são bem inovadoras, sobre crime, sobre punição. Então, vamos lá, começar a desembrulhar isso. O que logo de cara me chamou a atenção é como elas repensam, assim, radicalmente, o que é uma ação criminosa e até o papel do direito penal. Exatamente. São teorias que nascem, né, de uma reflexão bem crítica sobre os modelos que vieram antes. A teoria significativa, por exemplo, ela tem origem na Espanha, com Vives Anton, mas tem um eco bem forte aqui no Brasil, com César Roberto Bittencourt. Assim, Ela busca inspiração, olha só, na filosofia da linguagem, na teoria da ação comunicativa. A ideia central é que uma ação, para o direito penal, não é só movimento físico, sabe? Ou uma intenção isolada. certo. O que importa mesmo é o significado social que aquele comportamento tem. Como ele é interpretado pelas pessoas na interação social. Então, o foco muda. Sai do ato físico em si ou só da cabeça do agente e vai para a mensagem que aquela ação comunica para a sociedade. É isso. E como fica a análise do crime dentro dessa lógica? Basicamente, a análise toda gira em torno desse significado social da ação em relação às normas, entende? São as tais pretensões de validade normativa. Ou seja, será que essa ação, pelo sentido dela, desafia as regras do jogo social? Interessante. Aí tem uns passos, né? Primeiro, a tipicidade significativa. Esse comportamento tem um significado que interessa para o direito penal. É olhar o ato no contexto social dele. Certo. Segundo, a ilicitude. O significado dessa ação específica vai contra a ordem jurídica. E é aqui, olha que interessante, que entram o dolo e a culpa. Ah, aqui, não na culpabilidade. Exato, aqui. Mas não como elementos puramente psicológicos, separados. Eles são parte crucial do significado da ação ilícita. Pensa bem, matar alguém querendo matar comunica um desprezo pela norma muito diferente de um atropelamento por, sei lá, descuido, né? Faz todo sentido, o significado é outro. Totalmente. Terceiro, vem a culpabilidade significativa. Aqui a pergunta é: o autor tinha condições de entender as normas? De entender o significado da reprovação social? É uma análise da capacidade da pessoa de participar desse diálogo sobre as regras. Uma perspectiva bem comunicacional mesmo. E, por fim, ainda tem a necessidade de pena. Mesmo que tudo isso esteja presente, a punição ainda faz sentido. Socialmente, político-criminalmente, o olhar é bem mais humanista, talvez. Comunicacional, com certeza. É uma virada e tanto, né? Sair do causal, do final, e ir para o significado, para o diálogo social que o crime rompe. Ok. E a outra ponta que a gente mencionou, o funcionalismo de contenção, só pelo nome já dá para sentir que a pegada é diferente. Mais combativa, talvez? Com certeza. Essa linha desenvolvida pelo argentino o Eugênio Raul Zaffaroni, ela também é chamada de funcionalismo redutor, ou até realismo jurídico penal marginal. E ela parte de uma crítica, assim, demolidora do sistema penal, como ele funciona na realidade. Como assim? Bem, o Zaffaroni defende o que ele chama de teoria agnóstica da pena. Ele basicamente diz que aquelas funções bonitas que a gente aprende, né, que a pena serve para ressocializar, para prevenir crimes, isso é discurso. Não se comprova na prática. Os materiais que a gente tem aqui mostram que ele vê a pena no mundo real como puro exercício de poder do Estado. Um poder muitas vezes violento, seletivo. Seletivo. Como? Que mira principalmente os grupos mais vulneráveis da sociedade. Ele tem essa leitura bem crítica da realidade carcerária e policial. Entendi. Então, se a pena não cumpre o que promete, e é, na visão dele, só poder bruto, qual a saída? Para que serviria o direito penal, então, segundo Zaffaroni? E aí que está o ponto central, o mais provocador da teoria dele. A função legítima do direito penal,
e da dogmática dos juristas não seria legitimar esse poder de punir. Pelo contrário, seria conter esse poder. Limitar, reduzir, colocar barreiras. Contê-lo, como um freio. Exatamente como um freio. Ele usa a metáfora do dique, sabe? Para segurar a força da água. O direito penal seria um dique para segurar a enxurrada do poder punitivo do Estado, que, segundo ele, tem sempre uma tendência a crescer, a se tornar autoritário, um Estado de polícia, mesmo que disfarçado. Nossa, é uma inversão de lógica. Total. Por isso, toda a interpretação da teoria do delito, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, tem que ter o que ele chama de intencionalidade redutora. Tem que buscar brechas para não punir, sabe? Ampliar as causas de exclusão de crime ou de pena. Como aquela que você mencionou antes? Isso, tipo a culpabilidade pela vulnerabilidade, que considera a situação concreta de fragilidade social da pessoa na hora de avaliar a reprovação. E, claro, fortalecer sempre as garantias individuais. É uma visão que bebe muito na criminologia crítica, que denuncia essa seletividade do sistema. Fascinante. É realmente o oposto de outras visões funcionalistas que querem usar o direito penal para, sei lá, otimizar a proteção de bens jurídicos ou estabilizar as normas sociais. O Zaffaroni funcionaliza para frear o próprio sistema, é isso? Precisamente. É uma funcionalidade às avessas, digamos assim. Uma funcionalidade de contenção. Então, de um lado, a teoria significativa nos convida a ler o crime como um ato comunicativo com um significado social específico. Certo. Do outro, o funcionalismo de Zaffaroni nos força a encarar a dureza do sistema punitivo real e redefine o papel do jurista, não como um aplicador da pena, mas como um agente de contenção desse poder. São duas lentes críticas muito potentes para a gente analisar a justiça criminal hoje. Resumindo, então, esse nosso mergulho. Fica bem claro que o direito penal não é um campo fechado, né? Tá longe de ser um consenso. Essas teorias, mesmo que a gente não veja elas aplicadas, assim, em massa nos tribunais todo dia... Sim, a aplicação integral é rara. Elas alimentam o debate, oxigenam, né? E lembram a gente que pensar o crime, pensar a pena, exige um senso crítico constante. Sem dúvida. E para deixar o pessoal pensando um pouco mais, fica aqui uma provocação final inspirada nessas ideias que a gente discutiu. Se a gente encarasse o direito penal, principalmente como um limite ao poder de punir do Estado e não só como uma ferramenta para aplicar a punição, que diferença isso faria na prática? Na interpretação das leis, na atuação dos juízes, promotores, advogados no dia a dia? Boa pergunta. Fica aí a reflexão e a gente se encontra no próximo Deep Dive.